supletivo, eu dou aula em supletivo também no estado, né? Eu dou aula para o NEJA, e realmente a gente tem que fazer o resumo do resumo do resumo, Sim, porque não dá tempo. O tempo não é bom para a gente, mas a gente vai fazer esse direcionamento do que focar para estudar, porque o conteúdo de língua portuguesa ele é muito extenso e bem complicadinho, né? Que vamos e viemos. Eu dou aula de língua espanhola também, e tanto a gramática de espanhol quanto a de português, eu costumo dizer que são sinistras, né? Porque a gente que é professor de português, a gente vive de contradição. A gente oferece a regra para o aluno, depois a gente diz que eles não podem usar essa regra em tudo. Então, é um conteúdo bem extenso e a gente vai direcionar vocês o que estudar, como estudar para passar no Enem. E seja bem-vindo, né? Não desiste, porque você consegue. O ano de 2018, eu tive uma aluna no NEJA, né? Que ela falou durante eu dei aula para ela no último módulo, com língua estrangeira. E ela dizia o tempo todo que o sonho dela era fazer direito. E assim, durante aquele semestre, sabe, tudo que tinha de errado aconteceu na vida dela. Era mãe solteira, ela tinha acho que uns 3 ou 4 filhos, trabalhava para sustentar essas crianças, e ela dizia o tempo todo: eu quero fazer direito, eu pretendo fazer direito. Eu falei assim: você só não faz se você não quiser. E quando foi no início, foi do ano passado, durante a pandemia, acho que não, foi no meio do ano passado. Ela me manda uma mensagem dizendo que ela está cursando direito na UFRJ. Passou entre um dos primeiros lugares. Então, com o ensino do supletivo. E agora a luta é para conseguir sair de lá formada diante de todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Que nada colabora para a gente estudar, nada colabora para a gente seguir. E como a gente é teimoso, né? A gente sai de lá com um diploma e se transforma num grande profissional, né? Aquele profissional que faz a grande diferença na sociedade. Então, vocês não desistam, porque tem o Pedro aí, que é bem novinho, né? Tem os alunos que já estão um tempo fora de sala de aula, tem os que fizeram supletivo por conta de uma necessidade, né? De se manter financeiramente, mas assim, a oportunidade está para todos, não tão fácil para um quanto é mais fácil para outros, mas a gente não desiste não, ok? Agora vamos lá, qualquer dúvida me interrompa, por favor, porque eu vou compartilhar a tela e não vou ver vocês. Se por um acaso eu tiver muito acelerada, me dá aquela chamada também, porque a professora aqui é ligada no 220, tá bom, gente? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, do materialzinho que eu preparei, para fazer uma apresentação a vocês o que é a redação do Enem. Porque a redação é o que coloca praticamente todo o aluno dentro da universidade. Ela é de caráter eliminatório, né? Tem uma exigência muito grande do seu conhecimento, além do seu conhecimento de gramática, de literatura, também aquele conhecimento de mundo, né? Que o Enem tanto exige. E o que seria esse conhecimento de mundo? É você bem informado como um cidadão pleno. Porque você, durante o seu Ô, ensino básico, professora, né? Oi, meu bem. só, desculpa te interromper aí, só uma dica que pode Hum, servir, pode ser que sirva, que eu fiz o Enem pode esse falar. ano. Eu, Hum, tipo, que eu entrei pelo cano na hora da redação. Porque o meu pensamento pode ser de muitas pessoas também, não sei. Que eu achei que, como a prova foi impressa e digital, hum. eu fiz a digital. Como ela foi depois da impressa, né? Eu achei que o tema da redação digital fosse o mesmo da impressa. Então eu falei, opa, tô tranquila. Vou passar batido agora nessa aí. Só que quando chegou na hora de eu fazer a minha redação, eu vi que o título foi totalmente diferente. Eu falei, agora lascou-se. Pela primeira vez na vida eu consegui tirar a nota de redação menor do que de matemática, que é o meu pior forte. Eu falei, aí que eu me enganei bonito. Eu É. nunca imaginava isso. Eu vou te falar uma coisa, a minha grande dificuldade sempre foi com matemática também, porque eu não somo 2 mais 2, né? Mas eu conjugo verbo, acho que já é uma grande coisa, né?
Mas vou te falar uma coisa, nunca que eles iriam fazer provas com o mesmo tema de redação. Nunca. É entregar para o aluno, né? E assim, o conhecimento que eles exigem na redação do Enem é tanto o seu conhecimento de gramática, né? Coesão, essa relação entre os elementos, né? Para fazer uma comunicação perfeita, o uso do conectivo para você ligar um parágrafo ao outro, né? Dando continuidade a essa ideia, a sua ideia. Mas, acima de tudo, a maior exigência na redação do Enem é o seu conhecimento de mundo, o seu pensamento crítico, essa facilidade em expor os seus argumentos, né? E, primeiramente, que você tem um posicionamento aceitável pela sociedade, né? Porque eles tiraram, acho que foi de 2018 para cá, não era mais exigido que você respeitasse, né? O pensamento da sociedade, a boa. Eu não lembro nem qual era o termo que eles usavam. E de 2018 para cá isso caiu. Mas os meus alunos, então agora eu posso argumentar a favor de pena de morte, né? Porte de arma. Eu falei, você pode argumentar, mas você tem que ter dados científicos que embasem essa sua argumentação. Você não pode colocar lá na sua redação que a pena de morte tem que ser implementada e dizer que porque todo vagabundo tem que morrer, porque isso não é argumento. E outra coisa, quem corrige a sua redação é um ser humano. Então, a correção da redação, por mais que o professor tenta a imparcialidade, é muito difícil você se manter distante do tema, entendeu? Do seu posicionamento ideológico, né? Então, a gente precisa respeitar o pensamento da sociedade, você tem que manter o seu pensamento crítico e você tem que argumentar embasado em alguma coisa, não no achismo. Então, para você fazer uma boa redação, acima de tudo, você tem que ser um indivíduo muito bem informado, porque a argumentação ela se baseia em fato real do dia a dia, ok? Então, eu preparei aqui para vocês, ver se vocês conseguem ver com clareza, né? Eu preparei para vocês aqui para a gente falar sobre a redação do Enem. A redação é um dos cadernos, é um caderno de grande importância no Enem. Vamos revisar características do texto argumentativo, dissertativo, argumentativo. Acho que ficou faltando uma letrinha ali. A prova de redação exigirá que você produza um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coesão e coerência, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Você deverá também elaborar uma proposta de intervenção para o problema, ou seja, a redação do Enem exige que você produza um texto em prosa, ou seja, não cabe isso aí. É o que mais tem, é o que mais conta ponto. Então, esse seu texto ele precisa ser em prosa. Isso significa o quê? Que você não pode escrever poema nem poesia, não pode ter rima. Ela também exige que o seu texto seja na língua formal padrão, ou seja, não aceita palavrão, a não ser que esteja dentro de um contexto sinalizado com aspas, né? Não aceita todas aquelas abreviações que você usa para se comunicar com seus amigos na internet, o PQ, VCTD, o TMJ, né? Eu tenho muita dificuldade em entender essas siglas todas. Não aceita o uso da falta, né? Da concordância verbal e nominal, né? Que isso cai na coesão. Não aceita um texto incoerente, ou seja, um pensamento confuso. Então, essa é a parte estrutural da gramática, né? Coesão e coerência, boa comunicação na comunicação, que você se faça entender de forma clara. É essa exigência do Enem, uma das competências. E para que você se faça claro numa argumentação, numa dissertação argumentativa,
você precisa ter muito conhecimento do assunto, porque você vai argumentar, ou seja, o que seria argumentar? Você vai convencer o seu leitor do seu ponto de vista, ou seja, do seu posicionamento sobre a sua tese. Dardânia, por favor, fecha o seu microfone. Ah, desculpa. Do seu posicionamento sobre esse assunto embasado nos dados científicos, ou seja, estatísticas, estudiosos que já falaram sobre o caso, pesquisas. Então, você precisa estar muito bem informado. E a sua redação, ela vai se estruturar como toda história, né? Início, meio e fim. Você tem um título, que é a apresentação, né? É como eu sempre digo, o título é praticamente o letreiro do restaurante, né? É ele que faz você ter vontade de entrar para experimentar a comida. Então, você tem o título, né? Que não é uma coisa obrigatória no Enem, mas é um diferencial. Logo após, você vai ter a introdução, que é uma apresentação sobre a sua tese, o seu tema, né? Ali você vai fazer a apresentação da sua argumentação, do seu posicionamento. Depois você tem um desenvolvimento, o qual você vai desenvolver a sua tese, usando desses argumentos e dos conectivos adequados para ligar um parágrafo ao outro. E você vai ter a sua conclusão, né, que é o fechamento da sua história, onde você vai retomar os pontos mais importantes da sua argumentação e você vai finalizar, né, com uma proposta de intervenção. O que seria essa proposta de intervenção? Para uma solução para aquele problema apresentado. Porque vamos supor que você tenha uma redação que o tema seja a violência urbana, você pode, de repente, finalizar a sua redação tentando solucionar o problema da violência urbana, né? Com mais política social, com diminuição do desemprego, mais igualdade social, educação como fator de diminuir a violência. Tudo isso seria uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o tema apresentado. Aí a gente fala assim, né, como professor de português, parece ser a coisa mais simples do mundo, né? E assim, só é muito simples se você tem essa prática de escrita. Ou seja, a redação a gente treina ela todo dia. Você não vai fazer uma redação perfeita fazendo uma vez na vida. Você vai treinando, você vai escrevendo, você escreve receita de bolo, você escreve música, você lê bastante, porque a parte gramática fica no subconsciente, é no automático que você faz as concordâncias, então a leitura ela e a prática da escrita são fatores bem necessários a uma boa redação. Não é uma coisa que você faz perfeitamente uma vez só, ok? Voltando lá de novo no slide, né? Aí nós temos aqui, logo embaixo, né? Tema, tese, argumentos e propostas de intervenção. O tema da redação vai ser apresentado pela banca. Ela vai falar sobre o que ela espera que você escreva. A tese vai ser o que você entendeu sobre o tema, que é tipo um afunilamento, né? E você vai escrever sobre o assunto dentro desse tema que você vai dissertar. Argumentos é o que você utiliza, é o que você faz uso para defender a sua tese. E a proposta de intervenção, como eu acabei de falar, é a solução que você dá para o problema apresentado lá pela banca no tema. Logo aqui ao lado, você tem a proposta de redação. Deixa eu dar uma olhada aqui que alguém falou alguma coisa aí, não foi? Vou fazer a redação e o tema. O que tem mais? Eu tenho muita dificuldade. Tem dificuldade muitas vezes pela falta de prática. Aqui ao lado diz, ó, a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, a banca vai te apresentar textos dentro do tema que ela quer que seja abordado, e são chamados de textos motivadores, por quê? São eles que vão dar a inspiração e vão mostrar para vocês o caminho, o direcionamento do que a banca espera ler no seu texto. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação.
Você vai redigir um texto dissertativo argumentativo em modalidade da escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema, vamos supor, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ou seja, quando esse aí foi um tema, acho que se eu não me engano, foi o tema da redação do Enem em 2017, se eu não me engano, que foi o desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, aí, ela te deu o tema. Você vai entender esse tema e você vai elaborar a sua tese. Ou seja, nós temos o tema como uma parte bem ampla, né? E a tese é como se você tivesse funilando, escolhendo um caminho para você trabalhar esse tema. Quando eu tenho os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, eu posso trabalhar em inclusão nas escolas, eu posso trabalhar o sistema, como é abordado a linguagem dos surdos, né? Ao longo do caminho pedagógico para que seja feita essa inclusão. Eu posso trabalhar, isso tudo é tema, eu posso trabalhar, de repente, o fator da necessidade do esclarecimento, né, da família, da necessidade desse surdo se alfabetizar, de ser inserido no mundo acadêmico. Eu posso falar sobre o fato do surdo e de qualquer outro aluno com deficiência, o percurso escolar dele, porque a maioria dos alunos deficientes, eles só estudam até a maioridade, porque aí o Estatuto da Criança o obriga a estar em sala de aula até os 18 anos, e a maioria não chega no ensino médio. Isso tudo são teses diferentes, né? E aí o Enem exige que você apresente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, ou seja, você vai dar uma solução para uma dessas teses que você vai apresentar. Posso apresentar mais de uma? Não aconselho, porque são poucas linhas e se você apresentar mais de uma tese, você precisa desenvolver elas com argumentos diferentes e você tem que dar mais de uma proposta, né? Final para cada uma delas, e o teu texto vai ficar muito longo, ok? Aí, ainda pede para que você selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, o que seria esse organizar? Início, meio e fim. O que seria esse relacionamento? Você relacionar conectivos que torne o seu texto coerente, ou seja, o que é um texto coerente? Um texto claro, que quem leia consiga entender sobre o que você está falando. E um texto coeso. O que seria um texto coeso? Que tenha essa ligação entre seus elementos. Esses elementos são sujeito e predicado, adjunto adnominal e o nome, que é o substantivo, os adjuntos adverbiais se conectando de forma clara com os verbos, com os advérbios e os adjetivos, verbo concordando com o sujeito, verbos de ligação fazendo esse papel de ligação entre o sujeito e a sua qualidade, seu predicativo, o conectivo adequado no uso das orações coordenadas e subordinadas, muito claro a pontuação, que ela é fundamental no texto, o uso correto das vírgulas e das pontuações, porque o aluno do século XXI, ou seja, vou até afunilar, né? O aluno de 2017 para cá, ele faz pouquíssimo uso da pontuação, né? Ele termina de fazer uma resposta discursiva, ele não pontua o seu texto, ele não sabe usar a vírgula de forma adequada. Então, isso dá essa coerência e essa coesão ao texto, ok? Mas sempre defendendo o seu ponto de vista com fatos, ou seja, não é com achismo, são fatos, e que esse fato possa ser comprovado, ok? Aí, nós temos na redação do Enem algumas competências que são 5. A primeira competência exige que o aluno demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, que ele saiba usar a linguagem padrão, aquela exigida, né, na escrita. A competência 2 exige que esse aluno compreenda a proposta de redação.
e aplique conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que seria ele compreender a proposta? Você entender o tema apresentado, né? Você compreender o que está sendo pedido para você escrever, uma interpretação de texto, e que você consiga aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento. Ou seja, quando você trabalha a redação, é a única parte de conteúdo do Enem em que você vai fazer o uso da sociologia, da filosofia, da matemática, da física, muitas vezes da língua estrangeira, da língua portuguesa, de literatura, de artes, de física, educação física, física, química. Por quê? Porque os seus argumentos, né, são baseados em fatos. Então, quando você trabalha um tema e você faz uso lá dos estudos como é que a gente fala? Estatística, você está usando matemática. Quando você fala de algum elemento, você vai falar sobre drogas, né? Liberação da maconha, liberação da droga. Você vai falar sobre substâncias químicas, né? Que você vai fazer o uso da biologia e da química. Quando a gente fala sobre liberação do aborto, a inclusão do surdo, né, no sistema educacional, você vai falar sobre filosofia, sociologia. Quando você trabalha um tema respeitando os direitos humanos, você está fazendo uso da sociologia. Quando você usa um argumento histórico, vamos supor que a gente fale sobre a implementação, né, a formação educacional do surdo, e você você faz o uso do histórico do surdo, do deficiente na educação, você está usando de história, você está usando da pedagogia. Então, a redação é nisso que o Enem fala quando ele diz aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, porque você vai usar o conhecimento de exatas, de humanas, artes. Se você falar sobre qualidade de vida, você vai fazer o uso da ciência, você vai fazer o uso da biologia, você vai fazer o uso da educação física. Se você vai falar sobre cultura, né, sobre a cultura como meio formador, se você vai falar o acesso ao cinema, né, à arte, você vai fazer o uso da arte, você vai fazer o uso da história. Se você vai falar sobre escravidão, você vai fazer o uso da história. Quando você usa qualquer coisa de local, de clima, você usa a geografia. Então, o Enem, a redação, ela tem um peso tão importante porque é a única que vai fazer essa interdisciplinaridade. Quando você tem a competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você seleciona o que cabe ao seu texto, você relaciona o argumento com o seu pensamento, seu posicionamento, você organiza esse texto de forma que ele tenha início, meio e fim, você interpreta as informações que lhe foi apresentada, esses fatos e opiniões externas, e você usa isso no seu argumento de forma a defender o seu ponto de vista. Competência 4, você demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que mecanismos são esses? A linguagem formal, o uso dos conectivos, o uso desses elementos de ligação, preposições, pontuação adequada, e esse entendimento, onde termina, onde começa e onde termina o parágrafo, que isso é muito necessário. A competência 5, ela vem para elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ou seja, professora, eu vou ter sempre que ter uma solução para tudo? Não. Tem coisas, né, que se tivesse solução, eu acho que alguém já teria colocado em prática. Mas você poderia, quando você não tem uma solução para aquele problema, você joga essa solução na mão de alguém. Então, você faz o uso de suma importância, que os órgãos competentes por tal assunto elaborem propostas para solucionar esse problema. A gente joga o problema na mão do governo e ponto. Então, de todo jeito, você está fazendo uma proposta de intervenção. Então, você sinaliza ali para o seu interlocutor
que a solução do problema não cabe à sociedade, cabe aos governantes. Ou você joga na mão da sociedade como um coletivo, ok? Aqui, nós já temos o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo se organiza na defesa de um ponto de vista. A tese sobre determinado tema é fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, com o intuito de convencê-lo de que a ideia defendida é a certa. Ou seja, o texto, quando ele diz que é argumentativo, é isso. Você vai convencer o seu interlocutor de que o seu ponto de vista é o certo. Mas, como eu falei várias vezes, mas não é em cima baseado no achismo. É baseado em teses, em argumentos válidos, ok? Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões. Daí sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo porque são utilizadas explicações para justificá-la. E essas explicações são os seus argumentos. Aí nós temos aqui, ó, algumas exigências para que você faça um bom texto, né? Será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Isso quer dizer o quê? Se você resolve fazer uma rima, uma literatura de cordel, um rap, um poema, e isso não será aceito, então o seu texto vai zerar, porque ele está desobedecendo a estrutura exigida pela banca. Mesmo que ela atenda às exigências dos outros critérios de avaliação, ou seja, por mais que você trabalhe o tema perfeitamente com um poema, a sua redação será zerada. Você não deve, portanto, elaborar poema ou reduzir o seu texto à narração de uma história, a um depoimento de experiência pessoal. No processo argumentativo, é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar os princípios de estruturação solicitados. Ou seja, dentro da sua argumentação, você pode usar uma narrativa, mas em momento nenhum seu texto todo pode ser baseado numa narrativa, porque não atende o que está sendo pedido pela banca. Aí eu tenho aí, ó, o que seria o tema, o assunto, né? Quando eu tenho o tema, né, o assunto, ele é muito abrangente. Vamos supor aqui, eles colocaram a criminalidade seria o assunto, saúde seria um assunto, a inclusão, violência, saúde, educação, moradia, isso tudo seria assunto. O tema, você já dá uma delimitação do assunto, você já vai. Dentro da criminalidade, o que seria um tema? A ineficiência do combate à criminalidade nas grandes cidades brasileiras, o crescimento da criminalidade juvenil, o crime organizado nas comunidades do Rio de Janeiro, isso seria o tema. E como você poderia trabalhar isso dentro de uma tese? Se eu tenho aí o tema ineficiência do combate à criminalidade nas grandes cidades brasileiras, e eu quero trabalhar um tema, uma tese dentro desse tema, eu poderia trabalhar, de repente, a estrutura da polícia, eu poderia trabalhar, de repente, essa criminalidade dentro das comunidades, né? A falta do acesso à educação. Eu posso. Isso tudo seria tese, porque está dentro da criminalidade, está dentro desse tema aí da ineficiência do combate à criminalidade. Quando eu tenho saúde, a falta de medicamentos nos hospitais públicos, a necessidade de ampliação dos programas de vacinação, a importância dos exercícios físicos para uma vida saudável, os riscos de obesidade infantil. Então, isso tudo é um tema dentro do assunto saúde. E aí, se eu vou trabalhar a minha tese, vamos supor, os riscos da obesidade infantil. Dentro desse tema, eu posso trabalhar a alimentação infantil, ou seja, a educação alimentar dentro das famílias, isso tudo é tese dentro desse tema. Outra coisa aqui no quadrinho ao lado, eu tenho o que define os pontos na redação. Os 200 pontos é conseguido
se o aluno consegue desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, não adianta você tentar encher a linguiça, né, colocando lá uma falsa estatística, porque se ele não tiver consistente com a sua argumentação, você não vai levar os pontos necessários. 160 pontos. Se o aluno desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos ele leva se ele desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Ele só vai levar 80 pontos se ele desenvolve o tema recorrente com cópias do texto motivador, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Esse aluno só vai levar 40 pontos se ele apresenta o assunto tangenciando o tema, ou seja, fugindo desse tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. E ele vai zerar essa redação se ele fugir do tema, se ele não atende à estrutura dissertativa argumentativa. Nesse caso, a redação recebe nota 0 e ela é anulada. Isso aqui foi o que eu preparei para vocês de apresentação do texto. Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ler aqui. Peraí. Vai estar passando algum tema para a gente, está praticando, podemos fazer e tirar as dúvidas. Vou colocar algumas propostas para vocês, e eu até aconselho que vocês façam além da proposta, porque essa redação precisa ser praticada, e no caso de alguma dúvida, a gente tira nos encontros online, ok? E dentro disso a gente vai trabalhando esses mecanismos para a gente fazer esse texto, como coesão, conectivo, essa parte da estruturação. A gente vai começar trabalhando a introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Querem comentar algo? Esse material vai ficar disponível para vocês aqui. Pode falar. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Você acha assim que quando a gente for fazer a prática, a gente deva assim simular, né, chegar cru e começar a tentar fazer, ou eu devo assim buscar antes, né, sobre o assunto e fazer essa busca para depois eu sentar ali e escrever? Olha, o tema mesmo da redação você só vai saber no momento da prova. Mas não, assim, durante a prática. Claro, o que vocês vão fazer? Se é um assunto que você não tem domínio, você vai pesquisar antes, porque de todo jeito é bagagem. Então, você pesquisa sobre o assunto para você ter argumento. Você precisa ter conhecimento prévio do assunto. Então, eu aconselho que todo tema de redação trabalhado, toda redação que vocês fizerem por fora, você pesquisa, para você estar bem informado sobre o assunto. E aí você vai ler, você vai pesquisar sobre esse tema e você vai desenvolver a sua redação, ok? Correto. Mais alguma coisa? Vou mudar aqui o material. Aqui eu preparei para vocês um resumo, né, no Word, o que seria esse texto dissertativo argumentativo. Essa parte de estrutura, né? Então, eu diminuí bem a fonte, coloquei tudo numa página só, para quem puder imprimir, né? Não ficar gastando muita folha, né? Então, eu vou tentar simplificar o máximo possível o material. E caso, de repente, vocês achem que aquilo não é o suficiente, vocês podem tirar dúvida e a gente vai fazendo anotações por fora das explicações, ok? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Não? Qualquer dúvida é só chamar, tá, gente? Vamos lá.
que eu coloquei aqui para vocês? Vocês conseguem visualizar bem? Tá pequeno? Eu acho que se eu aumentar aqui nem faz muita diferença, não. Vocês conseguem ampliar aí, tá? Pelo menos meus alunos no público dizem que eles conseguem ampliar. Vamos lá, produção de texto. O que seria a produção de texto? É um nome bonito, né? Para a redação. Ou seja, é a disciplina que você produz um texto e esse texto não é produzido do nada. A intenção da produção de texto é que você coloque em prática todo esse conhecimento de gramática, né? De leitura, interpretação de texto. A produção de texto, praticamente, é ela que vai unir todo o seu conhecimento de língua portuguesa. A parte gramatical, sujeito, predicado, ortografia, pragmática, né? Coesão, coerência, sintaxe, morfologia. Isso tudo é utilizado na produção de texto. E é onde você vai fazer o uso da literatura também, que são as leituras dos textos, né? De todos os textos literários, seja eles poemas, seja eles romances, as prosas, né? A literatura, ela tem uma relação muito forte com a arte, ela tem uma relação muito forte, eu digo que é um casamento com a história, é um casamento perfeito com a sociologia, porque a literatura nada é do que um movimento literário de acordo com o desenvolvimento, com o caminhar da sociedade. Ou seja, a literatura existe como a voz da sociedade. É ela que vai mostrar o pensamento, o comportamento, a crença daquela sociedade. Então, para que você entenda a literatura, além de você ter uma boa leitura, né, dos clássicos, um conhecimento do momento histórico, cultural, social daquela comunidade. Então, e dentro disso, tendo esse conhecimento da sociologia, da sociedade naquele período histórico, você vai ter essa facilidade para escrever o seu texto. Então, eu separei para vocês, né? Vamos ao conceito. Qualquer dúvida, não deixe eu seguir. Vocês me interrompam. Eu vi que alguém levantou a mão, mas eu não consigo... Deixa eu ver aqui. Quem foi que levantou a mãozinha aí, que apertou a mãozinha? Ou apertou errado e tirou. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, só me interromper. Pode falar, abre o microfone e me interrompe. Se eu tiver aqui na apresentação, eu não consigo ver, ok? Vamos lá. O que seria o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é aquele usado para expor ideias e, ao mesmo tempo tentar convencer o interlocutor da validade delas. Ou seja, eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo e vou tentar convencer o meu interlocutor que a minha opinião é válida. Mas eu nunca vou fazer essa argumentação em primeira pessoa. Ou seja, eu nunca vou usar pronome pessoal do caso reto, eu, nós, de primeira pessoa. Eu nunca vou usar pronomes possessivos de primeira pessoa, meu, nosso. Eu nunca vou usar uma linguagem, né, que remita a essa opinião pessoal diretamente minha. Então, eu não posso usar nenhuma palavra, nenhuma expressão que leve à primeira pessoa. Porque o que vai dar esse tom de convencimento de ideia vai ser o tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo. Então, em momento nenhum, nunca eu posso usar a primeira pessoa nesse texto. Eu acho, eu concordo, o meu pensamento é esse, acreditamos em tal ideia. Nunca. Porque o fato de ser um texto dissertativo argumentativo vai mostrar, já deixa bem claro para o seu interlocutor que você vai expor a sua ideia, ok? Essa denominação une dois conceitos, né? Dissertação e argumentação. O que seria dissertar? Dissertar é você explanar, é você
mostrar, apresentar os diferentes pontos de vista a respeito de um texto, né? Sem, no entanto, tomar partido. Ou seja, você vai mostrar o seu posicionamento, né? Mas sem tomar um partido fanático, né? Sem levar esse texto, assim, entre aspas, né? Para uma questão pessoal. Porque no momento em que você leva para uma questão pessoal, ele deixa de ser baseado em fatos e você cai naquela coisa de fazer um texto pessoal, que não é o que o Enem exige. Aí, o que você vai fazer, né? Esse tipo de texto é encontrado em matérias jornalísticas, não opinativas, como reportagens e textos de divulgação científicos. Ou seja, quando você tem o texto dissertativo, você vai ter ele nos textos informativos, no texto jornalístico, ou seja, no jornal impresso, no jornal online, nos jornais televisivos, nos jornais que são apresentados nas rádios. Ou seja, qual é a função do jornalista? Não é expor a opinião dele acerca daquela notícia, é simplesmente apresentá-la ao leitor. Então, ele tem que ser o mais imparcial possível. Aí você pode estar pensando assim, tem certeza disso, professora? Porque eu vejo certos jornais em que, além do jornalista apresentar a notícia, ele fala se está certo e errado e ele ainda diz o que tem que ser feito em relação à notícia apresentada. Realmente, né? De um tempo para cá, o jornalismo que a gente tem no canal aberto, né? E nos canais fechados também, são jornais totalmente pessoais. Algumas emissoras, o apresentador deixa bem claro o posicionamento dele sobre a notícia, mas isso não é certo, né? Em alguns jornais, o posicionamento, a opinião do repórter, do apresentador, se dá não através de palavras, mas através da comunicação não verbal dele. Não sei se vocês já perceberam que a sobrancelha do William Bonner, ela se comunica com o interlocutor, né, de acordo com o que ele está noticiando. Se ele não concorda, ele franze a testa, ele levanta a sobrancelha quando ele está sendo irônico. O tom de voz dele é bem, digo, debochado, de acordo com a notícia que ele está apresentando. E algumas emissoras, essa opinião é bem clara, né? Através de palavras mesmo. E o jornalista, ele dá a opinião, ele dá a informação, a notícia, e logo após ele diz o que ele acha e o que tem que ser feito. Mas isso não cabe ao gênero jornalístico, isso não cabe ao gênero notícia, e isso em momento nenhum pode caber na sua redação, senão você perde ponto. Outro local que você vai ver esse texto dissertativo são as divulgações científicas, ou seja, os estudos, os textos científicos, igual um texto bem atual, né? Foi agora durante a pandemia, todos esses estudos que foram feitos em relação ao Covid, né, e sua forma de prevenção, a sua forma de contenção, né, da disseminação do vírus, né, e um paliativo, né, que é a vacina. Então, quando os cientistas da Fiocruz, né, da Organização Mundial de Saúde, eles fizeram todos esses estudos, né, e apresentaram para a sociedade, né, o que foi descoberto, né, sobre a doença, né, e o modo de controlar a doença, foi apresentado através de um texto dissertativo. Em momento nenhum nesses documentos oficiais, o cientista colocou lá, porque eu acho, né, que a população tem que usar máscara porque eu acho que evita a disseminação do vírus. Não. O tempo todo ele apresentou esse achado, essa descoberta, né, de forma imparcial, né, de acordo com estudos, né, e aí ele vai falar que estudos são esses, porque todos eles têm um nome, se faz necessário o uso da máscara, né, para a contenção da proliferação do vírus, e ele vai dar o nome do vírus. Isso é dissertar, isso é expor, né, baseado em fatos,
né? Isso de acordo com as estatísticas, aí ele vai dizer qual foi o estudo, o dia, onde, só um minutinho, Eduardo, onde esses estudos, com quantas pessoas esse estudo foi feito, chegou-se à conclusão de que a vacina é a melhor forma de controlar e até combater o Covid, né? O coronavírus. Então, isso é o uso da estatística, isso é dissertar e argumentar baseado em fatos. Fala, Eduardo. Professora, Oi. aproveitando, quando eu precisar mencionar o corona ou o covid em uma redação, eu coloco entre parênteses? Não, não mesmo. Tá, obrigado. Você não precisa colocar entre parênteses, não, e tampouco entre aspas, mas você precisa fazer o uso da Não, letra do desculpa, início. eu quis dizer Oi. entre aspas. Então, você não coloca entre aspas, porque a aspas, ela tem todo um uso específico. Você só vai usar aspas na redação se você for usar uma linguagem estrangeira, gíria, palavrão, qualquer coisa fora do contexto, ou quando você for transcrever o discurso direto de alguém, a fala de alguém. Então, você usa aspas. No caso do Covid, coronavírus, é um nome próprio para um vírus e uma doença. Então, a única preocupação é que você use a letra maiúscula, a inicial maiúscula. Apesar de eu ter lido há pouco tempo que eles já liberaram o Covid como letra minúscula, como se fosse uma coisa, um substantivo comum, ok? Só Tá, isso. obrigado. Tá legal? Tá. Então, o que acontece, né? Você vai ver essa dissertação também, dicionários, enciclopédias, manuais didáticos, né, que são os livros didáticos, também, em geral, gêneros são usados, em geral, gêneros dissertativos. Aí você tem aí o que argumentar. É posicionar-se criticamente diante do texto. Ou seja, o que é posicionar? É você colocar a sua opinião de forma crítica. Diante do texto. A argumentação é baseada na opinião acerca de uma ideia. É convencer o interlocutor que seu posicionamento, ou seja, sua tese, é mais correta através dos argumentos. Aí eu coloquei aqui para vocês, nesse quadrinho lindo, que me deu um trabalho danado para fazer, né? Porque eu estou quase virando uma CEL, né, do Google, porque com a pandemia eu tive que aprender, né, usar todos esses meios tecnológicos, né? E tem coisa que eu ainda não consigo, mas posso dizer que estou melhor do que no início do ano passado. Então, aí eu coloquei para vocês, o texto dissertativo argumentativo é aquele que expõe ideias e, ao mesmo tempo, tenta convencer o interlocutor da validade delas. Apresenta uma tese, uma opinião central, sustentada por argumentos. É encontrado em inúmeros gêneros, como editoriais de jornais e revistas, artigos de opinião, cartas argumentativas, seminários, etc. É também encontrado em exames de vestibulares. Então, nesse quadrinho aí, eu faço resumo para você do que é o texto dissertativo argumentativo. O que seriam esses argumentos? Tipos de argumentos. Os argumentos são o que você vai usar, né, para comprovar a sua tese, a sua opinião. E esses argumentos nós temos alguns tipos, né? A eficácia de um texto dissertativo argumentativo depende da correta seleção e articulação de argumentos. Existem, basicamente, 4 tipos de argumentos a que se pode recorrer. Quais são eles? Nós temos os argumentos baseados no senso comum, né? O que seria o senso comum aí? Lembra o que... Eu quase não estou conseguindo ver a letra direito, está muito embaçada. Está embaçada? Tá bastante. Deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu abrir aqui. Para ver se eu consigo aumentar para você. Que aí eu saio daqui. Professora. Oi, pode falar. Sobre o caso das pessoas não estar conseguindo ver o negócio ali na tela. Se você entrar onde a senhora está olhando aí, dá para olhar ouvindo o que a senhora está falando, que aí não precisa olhar diretamente na tela aí.
Que é o que eu lá estou no Google fazendo. Sala. Isso aí, vocês podem abrir o Google Sala de Aula e só não fecha. Você abre na outra aba que você consegue me ouvir e acompanhar. Aí fica bem maior, que é o que eu estou fazendo aqui. Tenta lá. Qual é o seu nome que está com o usuário César William? Fala para mim seu nome. É porque tá no. Eu não sei porque eu boto no meu e-mail e aparece o nome do meu filho. Meu nome é Ana Lúcia. Ana Lúcia, faz isso. É. Abre lá no Google, sala de aulas, e clica no meu material que ele vai abrir bem grande aí para você. Você consegue me acompanhar lendo e me ouvindo. Tá ok, eu vou fazer isso então. Bom, Tá obrigada. bom? Nada, porque eu acho que, independente de eu abrir outro documento, ele vai ficar pequeno aqui na tela para você. Ok? Então, vamos lá. Quando você tem um argumento baseado no senso comum, ou seja, vocês lembram lá o que eu falei sobre. Peraí, deixa eu tentar trocar aqui para ver se fica maior. Vou parar e vou. Ficou melhor, não ficou? Agora ficou melhor. Então, Agora tá tá bom. dando Vou para ver legal. compartilhar direto aqui do Word, tá? Aí, quais são esses argumentos? Nós temos o argumento baseado no senso comum. Lembra que eu falei para vocês sobre você respeitar, não é? O posicionamento da sociedade. Então, quando você tem o senso comum, é quando você baseia o seu argumento no que a sociedade acredita. Vamos supor que a gente tem um tema de redação que fale sobre a liberação do aborto. Quando 90 não, aí é exagerar. Vamos supor que 50% da sociedade brasileira seja contra a liberação do aborto. Então, você vai basear o seu argumento nesse senso comum, ou seja, no que a maioria da população acredita sobre o aborto. Então, fundamenta-se em valores reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas em uma sociedade. Isso é um argumento baseado no senso comum. Quando você tem um argumento baseado em citação, você vai citar a opinião de uma autoridade no assunto em pauta. Deixa eu ver que ou alguém entrou e saiu, ou alguém está querendo falar alguma coisa. O William. Fala, William. César, o que você quer falar? Você quer falar alguma coisa? Não, eu esbarrei aqui, fui tirar um ponto aqui e esbarrei aqui. Tenta aproximar Só a tirar a tela. mãozinha aqui, peraí. Tá, então sempre vou estar lendo de tudo um pouco. Olha, depende, né, Caroline, porque olha só, a prova do Enem é uma prova política, né? E eu sempre falo para os meus alunos, né, que dependendo do que o governo está fazendo, ele não vai dar tiro no pé de simplesmente colocar um tema de redação que leve o aluno a criticá-lo. Então, se bobear, vem um tema que não tem nada a ver com que esse momento político que a gente está passando. Porque no momento que coloca lá o Covid como um tema de redação, você pode trabalhar qualquer coisa, qualquer tese dentro daquilo ali. Então, você pode trabalhar simplesmente como o governo está sendo ineficiente no combate ao Covid, como todos os governantes estaduais e municipais estão desorientados. Você pode falar sobre a desorganização das secretarias de educação em relação às aulas online por conta da pandemia, a falta de organização na distribuição de vacinas. Olha quanta coisa você pode falar do Covid e todas elas leva você a criticar o governo. E você acha que o governo que a gente tem na atualidade ele quer ouvir crítica? Então, eu tenho para mim que o Covid está totalmente fora de quesito num tema de redação esse ano. Entendeu? Pode ser que mais para frente muda-se os governantes e o Ministério da Educação possa trazer à tona de novo, né, esse período que a gente está passando com o Covid. Ok? Professora, Pode falar. só uma pergunta, eu não sei se está de acordo com o tema, mas assim, falando sobre o Enem,
por que que eu sou contra, eu particularmente assim, sou contra essa invenção que o governo teve de colocar o Enem como vestibular para gente, né? Aí eu pergunto, o que que houve se que eles resolveram botar o Enem como porta principal para entrar nas universidades? Olha, E isso complicou muito. eu vou te falar, quando o Enem passou a ser utilizado como processo seletivo das universidades, pelo contrário, ele não dificultou, não, ele facilitou o acesso às universidades. Dardana, eu vou te falar uma coisa, eu quando prestei vestibular, e aí o Enem, ele só servia como uma prova para medir, né, a qualidade do ensino médio, né? Era só uma prova de verificação, né, do ensino médio. E assim, cada universidade tinha o seu vestibular. E cada universidade aplicava no mínimo 2 provas. Cada prova, na época, você pagava 80 a 100 reais por prova. Cada universidade tinha um jeito de medir o conhecimento do aluno. E para você ter gratuidade nessas provas, você tinha que ir para uma fila imensa em cada universidade para provar, quase assim, uma humilhação na porta da faculdade para você provar que você é pobre e você não tinha condições de pagar. E elas não tinham um calendário Mesmo na universidade pública? na universidade pública. Elas não tinham essa preocupação de assim, não, eu não vou aplicar prova esse fim de semana porque a UFRJ está aplicando prova, não. Muitas vezes essas provas aconteciam no mesmo fim de semana. No mesmo fim de semana, e você tinha que escolher entre uma e outra. A UFRJ tinha um tipo de prova, a UERJ trabalhava com outro tipo de prova, conteúdo que não tinha nada a ver uma com a outra, a UF já tinha um outro sistema de prova, e você tinha que estar em todos esses lugares ao mesmo tempo fazer prova. E assim, o conteúdo, aquele conteúdo que exigia que o aluno tivesse um excelente ensino de qualidade durante toda a sua vida acadêmica. Então, você não via na universidade pública o negro e o pobre. Quando o Enem virou porta de acesso para a universidade, teve essa união. Você presta o Enem no Rio de Janeiro, mas você pode optar por fazer a faculdade em Minas, São Paulo, em Portugal. Então, não pensa no Enem como uma prova negativa, não. Até porque o Enem, ele se baseia todo na sua cultura, na sua boa informação. Algumas disciplinas no Enem você consegue responder a questão somente se você tiver uma boa interpretação textual. Já teve questões de matemática no Enem que só de você ler o enunciado e você ter uma excelente interpretação textual, conhecimento de mundo, você consegue responder tranquilamente sem fazer um cálculo. Quando você tinha os vestibulares separados nas faculdades, principalmente o UFRJ, você que não colocasse lá o conceito de tudo e todos esses cálculos, não, para ver se você passava. Não passava, não entrava. Gente. Te respondi? Sim. Então, fica feliz. O Enem é uma das provas mais tranquilas que tem para o acesso à universidade. O que a parte mais difícil dele é a falta de informação do aluno, a falta da prática que o aluno tem de se concentrar numa prova por horas. Essa é a dificuldade do Enem, é a concentração que o aluno não tem, porque em 1 hora ele já não está lendo mais nada. Ele está pensando no unicórnio, no cobertor que ele deixou em casa, na fome, no que a mãe está fazendo para janta, ou no rolezinho que ele vai dar com os amigos mais tarde. Então, ele lê a mesma questão 20 vezes, ele não sabe o que ele está lendo, porque ele não tem prática de leitura. É isso que pega no Enem, a falta da prática de leitura. Não conteúdo. Ok? Te respondi, meu bem? Totalmente. Alguém levantou a mão aí. Acho que foi Foi Eu? a Luísa. Foi a Luísa, não. Fala, pode falar. Então, professora, só para falar aí que tudo isso que a senhora fez aí, né?
foi nada mais do que apresentar uma tese e defender a tese, para trazer o assunto para dentro do que a gente estava fazendo. Se você reparar bem, não foi isso? Né? Isso então aí foi o quê? foi o que eu fiz. Eu argumentei com fatos, né? O meu posicionamento em relação ao Enem como um meio de acesso às universidades públicas. É isso mesmo. Ainda vou te dar uma proposta de intervenção, né? Ainda vou te dar, porque é necessário, né? Que a escola, né? A partir do ensino fundamental, né? Para a gente garantir uma qualidade na prova, é necessário que a escola trabalhe leiturização com esses alunos a partir do ensino fundamental 1. Porque o aluno precisa ser alfabetizado e precisa ser letrado às escolas para que ele tenha esse acesso, né? Ele faça uma boa prova de Enem, ele faça um vestibular tranquilo e para que ele consiga acessar a faculdade, se manter dentro dela e sair de lá com seu diploma. Então é necessário não só uma reforma do ensino médio, é necessário uma reforma do ensino infantil, do ensino fundamental 1, porque o aluno precisa aprender a ler, ele precisa aprender a interpretar, ele precisa ter um bom vocabulário, ele precisa ter essa concentração para fazer uma prova e, acima de tudo, o aluno ele precisa ter consciência da necessidade do estudo como transformador da realidade. Te dei da proposta de intervenção, ó. Passei no Enem. Foi? Olha aí. É isso aí. Mas se isso bater aí no ouvido de algum governante, eu acho que eu não passo, não. Então, posso dar continuidade aqui? Qualquer coisa, façam isso, é só me interromper. Aí você tem um argumento baseado em citação. Aí, no caso, como eu falei agora, né, essa proposta de intervenção que eu acabei de falar para vocês, vamos supor que eu seja algum teórico, né, alguma pessoa assim de valor na área da educação, e eu falei isso em algum momento e vocês por acaso, vocês resolvam usar isso que eu falei em algum texto de vocês como argumentação. Não foi você que falou, não foi você que pensou, então você vai colocar toda essa minha fala entre aspas, porque é uma citação, ok? De acordo com a professora Fernanda, né? Aí você vai ter que colocar meu sobrenome, né? Para ficar uma coisa mais chique, mais formal. De acordo com a professora Fernanda, né? É necessário, né, fazer uma reforma. Se faz necessária uma reforma do ensino infantil e fundamental, fazendo um letramento desses estudantes, para que eles tenham facilidade em fazer as provas, né, de acesso às universidades públicas, se mantenham nas universidades, né, e consigam sair de lá diplomados. Fecha aspas. Porque é uma citação externa, não foi um pensamento, não foi uma tese elaborada por vocês. Ok? Entendeu aí quem me perguntou sobre as aspas? E aí nós temos a argumentação em evidência, né? Apresenta fatos, aí você vai fazer o uso das estatísticas, das pesquisas, informações científicas, exemplos reais, hipóteses, entre outros. Muito bem, Eduardo, que comprovem a tese. Então, quando você tem o argumento baseado em evidência, você vai ter todos esses fatos, né, que foram usados, né, que foram levantados a respeito do seu tema, da sua tese. Estatísticas, dados históricos, informações científicas, exemplos, né, de coisas que já aconteceram na sociedade que vai ali provar que a sua tese tem validade, tem importância. Argumentos baseados em raciocínio lógico. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o uso aí da pura e linda e assustadora matemática, né? Do uso da matemática. Então, você vai ter esse raciocínio lógico, você vai estabelecer a relação lógica entre as ideias, né? Essas relações podem ser causa e consequência, né? Porque quando a gente trabalha com lógica, só vem a matemática, só vem as exatas à nossa cabeça, porque nada de humano é lógico, né? Nada é lógico na área de humanas, né? Porque no momento em que a gente tem uma regra, nós temos a regra e nós temos as exceções
não podemos dizer que é uma área lógica. Então, você vai fazer o uso daquela lógica que você aprende em matemática para colocar isso nas suas ideias humanas, que não são nada lógicas. Então, você vai restabelecer essa relação entre causa e consequência, fazer essa analogia, oposição e entre outras. Então, você vai fazer o uso de antônimos, sinônimos, causas e consequências para você argumentar de forma clara. A estrutura até aí, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tô falando rápido demais? Ah, tá. Não, professora. Tá tranquilo? Então vamos lá. Só uma pergunta. Pode Não é falar. como você, se possível, dar um exemplo de frase argumentativa? Uma frase argumentativa foi essa que eu dei para você quando você falou para mim sobre o uso do Enem como instrumento de acesso, como prova de acesso à universidade. Eu argumentei, porque eu provei para você com fatos, né? No caso, eu usei, além de eu usar o dado estatístico, quando eu falei para você que praticamente 50% dos alunos não tinham acesso, né? 90% dos alunos, né, de baixa renda não tinha acesso às universidades antes do Enem. A maioria não conseguia entrar e a maioria nem conseguia se manter na faculdade, né? Aí eu uso estatística, né? E quando eu falei para você, deixa eu subir aqui um pouquinho. Quando eu falei para você peraí. Deixa eu achar aqui da estatística. Exemplos reais, ó. Quando eu falei para você sobre a minha experiência no vestibular. É um fato real. Eu prestei vestibular naquela época. Eu fui parar em Niterói para fazer a prova da UF, eu fiz a prova da UFRJ, eu fiz o ERJ, eu só não fiz rural, porque o que eu queria fazer não tinha rural, não tinha esses cursos de pedagogia, letras, de humanas que tem hoje, que tem na atualidade. Então, aí eu estou te dando um fato real quando eu compartilhei com você a minha experiência como universitária na época. Isso tudo é um exemplo de argumento. Entendeu? Ah, tá. Porque, assim, a minha dificuldade é justamente querendo, assim, botar tudo bonitinho, organizadinho, por exemplo, desenvolvimento, conclusão, né? Tudo E certinho, né? aí cada frasezinha e cada parágrafo, isso aí que me embola às vezes, né? Que a Mas a gente gente vai tenta trabalhar botar tudo isso. certinho e acaba se atropelando. E aí você foca na estrutura de coesão, se uma coisa concorda com a outra, se conectiva, aí o assunto vai totalmente embora. Você não lembra sobre o que você quer falar. Essa é uma dificuldade muito grande da escrita. Mas esse material que eu coloquei aqui para vocês é só um apanhado geral do que é o texto dissertativo. Isso a gente vai trabalhar detalhadamente nas próximas aulas, ok? Ah, entendi. O objetivo adequado para o assunto, o tipo de argumento que você pode usar dependendo do tema, isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá bom? Ah, entendi. Pode ficar tranquila. Então, você tem aqui, ó. Professora, Pode falar. oi. Serão quantas aulas de português? Olha, quantas aulas eu não tenho ao certo ainda. Mas como a gente vai trabalhar em dois turnos e eu não preciso de tanto tempo, né, de produção textual, né, porque eu apresento muito rápido e vocês colocam em prática, a gente vai focar mais na gramática, um pouquinho menos que gramática na literatura, porque a literatura a gente trabalha tanto a partir dos movimentos literais quanto a interpretação textual dentro de literatura. E um pouquinho menos a gente trabalha a produção de texto. Ah, Então, entendi. vamos Deixa eu... supor. Pode falar. tá. Desculpa. Deixa eu fazer outra pergunta. Vai ter sábados que vai ter 2 aulas de português. Então, assim, a aula que vai ser dada de manhã vai ser a mesma da tarde ou não? São aulas Não, diferentes? são aulas diferentes. Vamos supor, Ah, eu tá. inicio amanhã com gramática, coloco à tarde eu divido 2 tempos de produção e 2 de literatura. Quando voltar para o presencial, quando for permitido, a gente vai estudar de 8 às 18 horas, se eu não me engano. Então, Nossa. e aí a gente
E aí é bom que vocês vão exercitar essa concentração que vocês vão precisar lá no Enem. É Então, verdade. eu vou dividir ao ponto de trabalhar gramática, literatura e produção textual nesses 8 tempos que a gente tem, ok? Ah, entendi então. Tá bom, obrigada. Legal? Nada. Então, nós temos aqui, ó, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? A estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo compõe-se em 3 partes. Quando a gente trabalha, quando a gente fala de estrutura, a gente entende da parte física do texto, né? O que seria, eu vou dar um exemplo assim bem prático do dia a dia para vocês. O que seria a estrutura? Quando você trabalha com o corpo humano, a estrutura são os seus membros, sua pele, os seus ossos, né? O cabelo, a parte visível. Então, a gente tem no texto a parte de estrutura, essa parte visível do texto. Então, nós temos a introdução, que normalmente ela traz a tese. É a introdução que vai apresentar, né, sobre o que a tese, o caminho, né, dentro daquele tema tão amplo, qual foi a tese que você escolheu dentro daquele tema. Então, eu costumo, um exemplo assim, bem chulo, né? Porque às vezes a gente trabalha uma linguagem tão formal que o aluno não consegue entender o que o professor de português está falando, né? Porque o professor de português ele tem uma linguagem muito bonita, né? Acho lindo eles falando. Mas muitas vezes essa linguagem culta que a gente usa não chega, o aluno não entende. Então, muitas vezes eu dou uma baixada aí no nível, né? Passo para o coloquial. A gente vai popularizar esses exemplos para que vocês consigam entender sobre o que eu estou falando. Então, eu costumo falar para os meus alunos, né, na parte bem chula, que a introdução de um texto é como você ir a um restaurante e você pedir o cardápio. Nesse cardápio, o restaurante vai apresentar para você quais são os pratos que ele trabalha. E você vai ler, né? Ele vai dizer lá que ele tem batata frita, que ele tem feijão, que ele tem arroz, que ele tem salada, que ele tem churrasco. E aí, ele vai apresentar a tese dele, os tipos de pratos, né, de refeição que ele trabalha. E quando nós temos o desenvolvimento, né, que diz aqui que justifica a tese por meio de argumentos, ou seja, você teve lá na introdução do restaurante que esse restaurante hoje ele vai servir feijoada. Mas você sabe que é feijoada, mas você não tem os detalhes, né, de que tem dentro de uma feijoada. Então, ele vai detalhar nesse desenvolvimento o que leva nessa feijoada, o acompanhamento, né? O tipo de carne, né? O tipo de feijão, se ela vai com couve, se ela vai com farofa, arroz. Esse vai ser o desenvolvimento dessa tese, a feijoada. E a sua conclusão, né? De repente, ele coloca lá a opinião dele ou não sobre se ela tá boa, se ela não tá, né? E a conclusão vai ser você ter escolhido ou não essa feijoada para se alimentar, né? E a conclusão dessa tese aí da feijoada é simplesmente você escolher comer ou não e você chegar a essa conclusão se ela é boa ou não. Pagou e saiu do restaurante. É mais ou menos isso. Aí, quando o seu texto tem um título, né? O título é o letreiro do restaurante. É o que vai dizer se vale a pena entrar ou não. Se eu quero comer comida brasileira, tem que estar no meu título que eu vou encontrar comida brasileira. Se eu quero comer comida japonesa, tem que estar lá no meu título ou no meu letreiro no restaurante, que é comida japonesa que serve nesse local. Caso tá lá o restaurante lá do senhor Xin Xin Chuan, né, aí eu entendo que eu vou achar comida chinesa, mas eu chego lá e tem vatapá, caruru, uma comida baiana. Olha a cara que eu faço lendo o cardápio. Ué, gente, mas no letreiro tá dizendo que é comida chinesa. O que a comida baiana tá fazendo aqui dentro? É essa cara que o corretor da redação faz quando o teu título diz uma coisa e o seu desenvolvimento do texto não tem nada a ver. Quando lá no teu cardápio diz que você vai encontrar feijoada, mas no desenvolvimento está explicando comida italiana, massa. E aí você acha que
que esse corretor vai chegar até a conclusão do teu texto, ali mesmo ele já zera a tua redação e ele não quer saber de mais nada, né? Vocês conseguiram entender como é que funciona essa estrutura da redação? Com essa minha explicação bem, quando eu digo para os meus alunos, bem porca. Vocês conseguiram? Com esse exemplo bem porco, o que seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Foi. A conclusão, você ainda vai retomar as ideias principais do texto, acrescentando uma reflexão final ou apontando soluções, né? É isso que a gente vai fazer no decorrer das nossas aulas, né? Primeiro uma aula a gente vai conseguir trabalhar de forma separada, introdução, desenvolvimento e conclusão. E depois a gente junta as partes, como se a gente estivesse fazendo um novo ser humano. Primeiro você vem com o braço, com a perna, com a cabeça, depois você monta tudo e a gente vai ter o nosso Frankenstein montado. Vamos lá, que já são 3h47, né? E já estou acabando. A objetividade e subjetividade no texto, na argumentação. Conforme a situação comunicativa, a argumentação pode ser mais objetiva ou mais subjetiva. O que seria uma situação comunicativa? Todo texto tem uma função social, uma função comunicativa. Quando eu tenho um texto no gênero jornalístico, né, um texto expositivo, eu tenho a situação comunicativa de comunicar um fato. No texto jornalístico, eu tenho de simplesmente deixar o meu interlocutor informado, né, atualizado sobre os acontecimentos da sociedade. Quando eu tenho um texto narrativo, eu tenho essa função comunicativa, essa função social de contar um fato para o meu interlocutor, contar uma história. E essa história pode ser uma história real, né? Quando eu faço lá uma fofoquinha sobre a vida do meu vizinho, ou pode ser uma história fictícia, ou seja, quando eu invento uma história que não existe. Essa é a função comunicativa ou a função social do texto. Eu posso ter um texto biográfico, o qual eu vou dar informações sobre a trajetória de vida pessoal ou profissional de alguma pessoa que, para mim, tem uma importância, né? Quando você tem aí os livros biográficos, né, falando sobre os feitos de alguns famosos. Eu vou ter o texto diário, né? Blog, webblog, quando eu tenho um texto com função. Fecha o microfone, Lucas. Quando eu tenho um texto com a função, né, o blog, o diário, quando eu tenho um texto com uma função mais comunicativa, mais íntima, né? Só o diário, né? Porque o blog não. Quando eu tenho um texto com essa função mais íntima, de desabafo, de coletar memórias, né? Eu vou ter um texto opinativo, quando eu tenho a função comunicativa de expor a minha opinião acerca de um fato para a sociedade. Então, todo texto tem uma função comunicativa, todo texto estará numa situação comunicativa, todo texto tem uma função social, seja informar, seja emocionar. Quando eu tenho os textos literários, quando eu tenho as obras de artes, quando eu tenho a música, a poesia, então a função comunicativa desse tipo de texto é simplesmente emocionar, né? Mostrar para a sociedade a minha emoção, né? Os meus sentimentos e provocar essa emoção, esses sentimentos no meu interlocutor. Entenderam sobre a comunicação, situação comunicativa? Oi? Eu entendi. Muito bem. A argumentação pode ser mais objetiva ou mais subjetiva. Quando eu tenho uma argumentação objetiva, como o nome já diz, eu vou usar fatos, né, reais, concretos e objetivos sobre um assunto, sobre a minha tese. Quando eu tenho uma argumentação mais subjetiva, ela está um pouco mais no campo abstrato, né? Eu vou utilizar mais da subjetividade, eu vou fazer o uso, vamos dizer, dos
de uma coisa menos concreta. Alguns gêneros pedem maior distanciamento, que nós temos os textos científicos, enquanto outros têm um caráter mais pessoal, como a crítica de arte. Então, quando eu vou argumentar, né, um texto científico, como eu dei o exemplo para vocês sobre todos esses estudos feitos sobre o Covid e a forma de contágio, a forma de controle do contágio e da erradicação dessa doença, né, eu vou ter um texto científico. Então, não cabe uma argumentação subjetiva. Eu não posso usar momento nenhum de sentimentos e opinião pessoal sobre esse tema, essa tese. Então, eu vou ter que fazer o uso da argumentação objetiva, baseada em fatos. Quando eu tenho, vamos supor que tenha uma exposição artística e eu vou fazer uma crítica sobre as obras de arte, sobre uma música, um filme, então eu tenho uma argumentação mais subjetiva, porque a arte, ela toca de formas diferentes, né? Em cada um que observa, em cada um que lê, cada um que escuta a música. É uma interpretação mais pessoal, né? É uma argumentação mais pessoal. Então, eu posso usar de sentimentos e eu posso fazer uso da subjetividade. Vamos supor um exemplo, que eu esteja olhando uma obra de arte, o qual tenha... Deixa eu pensar numa... Vamos supor que eu escute, não vou nem numa obra de arte que ela é um pouco mais distante da nossa realidade, né? Vamos supor que eu escute uma música, né? E aí a gente gosta de escutar aquele pagodinho quando a gente está naquele momento, né, de bad total, na fossa, dor de cotovelo total, né? Vou falar do pagodinho porque eu não escuto essas músicas de sofrência aí. Não tenho conhecimento para dar um exemplo. Vamos supor que tá lá, né, Raça Negra tocando, né, aquelas músicas que levam a gente para uma fossa total. E um exemplo fictício que eles resolvam lançar uma música nova. E aquela música nova bem sofrência mesmo, corno total, né? Dor de cotovelo, ser trocado por outro, abandono, uma coisa bem... E aí eu escuto, eu como crítica, né, de cultural, escuto a música nova do Raça Negra e eu tô passando por um momento desse, né, de total abandono, né, solidão total. E aquela música vai me tocar de uma forma diferente. Então, a minha crítica vai ser totalmente pessoal em cima da música. Se em algum momento da letra ela toca naquele ponto do que eu estou vivendo, eu vou dar uma crítica excelente àquela música. A música toca no íntimo das pessoas, né, de forma a expor os sentimentos da população que sofre, né, de um abandono nesse momento, na atualidade, e eu vou fazer uma crítica totalmente pessoal, não tem como. Quando eu faço uma crítica sobre um livro, um filme, uma novela, um seriado, não tem como ter esse distanciamento, essa objetividade nessa crítica, nessa argumentação. Mas isso não cabe, por mais que eu, como uma cientista, eu tenha perdido metade da minha família para o Covid. Em momento nenhum eu posso fazer o uso desse meu relato pessoal para fazer a minha argumentação, né, na minha tese científica. Foi claro? Foi? Estou até com medo. Estou até com medo porque está tudo muito claro. Ou eu estou explicando muito bem, ou vocês estão mandando muito bem no conhecimento prévio de vocês. A explicação está clara? Tá? Estou me fazendo entender? Ah, tá. Então, vamos lá. Eu coloquei mais um resumo aqui. O que seria essa subjetividade? A subjetividade não significa fanatismo nem falta de informação. Ou seja, quando, por mais que eu... Fala, Dardânia. Queria só concretizar uma ideia aqui.
seria interessante, ou para mim, tirar uma boa nota na redação, escrever como se eu estivesse dando uma conversa informal? Não cabe informalidade no texto, O na redação do contrário, foi Enem. conversa formal. Totalmente formal. É como se você estivesse conversando com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Porque no momento que você for fazer um texto informal, você vai fazer o uso da intimidade. Então, você vai usar gíria, você vai usar abreviação, você vai usar até palavrão mesmo, palavras chulas. Você vai tratar esse interlocutor com muita intimidade. Ele vai ter que adivinhar o que você está querendo dizer. Isso não cabe na redação do Enem. Entendi. Ok? É porque eu tenho o costume de escrever, entendeu? Qualquer coisa assim, livre. Você só me dá um título que eu mando ver. Tenho Isso esse aí, costume, eu gosto. muito Mas, bom. assim, quando eu boto para redação, aí já Isso complica. aí. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que transformar o seu texto num texto como se ele fosse lido por uma pessoa que nunca te viu na vida. Então, e como se essa pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre o assunto que você está tratando. Por isso que você tem que ser muito claro. Você não pode pensar em nenhum ponto assim, não. Duvido que essa pessoa que não tenha ouvido falar sobre isso. Você tem que pensar sempre o seguinte: essa pessoa nunca ouviu falar sobre esse assunto, então eu tenho que ser o mais claro e o mais completo possível. Sempre assim, ok? Entendi. Eu coloquei aqui no resumo para vocês. Subjetividade não significa fanatismo e nem falta de informação. Ou seja, você não pode usar como desculpa para um texto subjetivo fanatismo, ou seja, aquela loucura por um determinado posicionamento sem embasamento nenhum, ou a falta de informação. Por mais que eu faça, de repente, uma resenha crítica sobre a música lá do Raça Negra, eu não posso usar, vamos supor que eu seja muito fã do grupo, mas eu não posso, na hora de eu fazer a minha crítica sobre a música, eu não posso usar de fanatismo e ignorar certos pontos em que a música e a banda não é legal, porque eu sou fã. E eu não posso fazer uma crítica, né, sem informação nenhuma, e basear, e simplesmente justificar a minha falta de informação sobre a história do grupo, sobre o tipo de música que eles, e a temática que eles sempre abordam na música deles, usando como justificativa a minha subjetividade. A argumentação objetiva e subjetiva precisam estar embasadas em argumentos sólidos. Sempre, por mais que você vá fazer uma argumentação subjetiva, que você vai usar a sua opinião pessoal, os seus sentimentos, esses sentimentos eles precisam ser bem sólidos e essa sua visão pessoal bem sólidos. Alguma dúvida? Nossa, no laço, 3h59. Alguma dúvida? Não, professora. Não? Professora, cabe, no caso, a subjetividade dentro da dissertação, desse tipo de texto? Não, né? Não, Tá. como eu deixei bem claro aí, ó, quando você tem o texto científico, né, o texto argumentativo científico, os textos para os exames vestibulares, eles são sempre textos dentro de um contexto social, né? Então, eles não vão caber a subjetividade, ok? Esses temas, essa argumentação subjetiva, ela vai ser utilizada em textos que te leva para o pessoal emocional. Então, você vai ter, quando se for uma crítica de arte, se for a sua opinião sobre um blog, sobre um filme, é uma coisa mais pessoal, entendeu? Mas, de todo jeito, eu precisava mostrar para vocês que existe o tipo de argumentação subjetiva e objetiva. Mas a gente não vai fazer o uso da subjetividade na redação do Enem, não. E de nenhum vestibular, ok? Ok. Algo mais? Professora, esse material que a senhora usou para apresentar a aula para gente, ele vai estar em algum outro lugar para a gente poder ver ele separadamente também? Eu vou ver com a Simone e se eu posso, de repente, colocar no grupo, no WhatsApp.
tá bom? Para, de repente, alguém que tem alguma dificuldade, né, de acessar lá o Google, eu vou ver com ela se a gente pode colocar, se pode disponibilizar no WhatsApp para vocês, tá bom? Tá Ai, show. vai ser legal se Obrigado. isso acontecer, porque aí a gente vai ter até um Fica a tempo mão, mais né? durante a semana, entendeu? Para estar revendo tudo que foi falado hoje, tudo que foi mostrado, ensinado. Então vai ser muito bom se isso acontecer. Tudo bem. Aí, Fernanda, oi. a gente vai disponibilizar o material que você, mesmo que você coloque dentro lá do arquivo da sua disciplina no Google Classroom, você pode também compartilhar lá No no WhatsApp, né? WhatsApp. Então, eu vou colocar para vocês. E a gente, quando você compartilhar lá, você também pode usar o Google Classroom para enviar por e-mail. Eles recebem no e-mail deles o arquivo. Inclusive, Tudo bem. essa aula a gente está vendo como vai disponibilizar, ok? Tudo bem, tudo bem. Então eu coloco lá no grupo para vocês. E eu digo a vocês que vocês, surgindo alguma dúvida, vocês coloquem lá na disciplina. Não coloca no mural, não, porque dependendo das informações que entrarem, vai descendo e às vezes a gente não consegue ver. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na pasta da disciplina, no material, a dúvida de vocês, que eu vou sempre dar uma olhada e, assim que possível, vou tirando a dúvida. Tudo bem? Às vezes, nos horários meio estranhos, tá, gente? Tudo Mas a bem, gente vai beleza. colocando. E a gente fala ao vivo na próxima aula, porque a gente vai levar um mês praticamente para se ver novamente. Então, no decorrer desse mês, eu vou tirando as dúvidas, ok? Em relação. E se tiver mais algum material extra, eu vou colocando lá para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula.